né? Isso chama-se fé, né? A gente tem que encarar, né? Porque a gente não está numa casa, vai na igreja só quando aquela noite gostosa, né? Aquela noite, né, com calor, as estrelas brilhando no céu. A nossa vida é assim? Não é, né? A gente tem que enfrentar os momentos difíceis também. Então é isso, encarando de frente as nossas dificuldades e os obstáculos que a gente vai alcançar. Muito bem, antes de nós iniciarmos, né, eu gostaria de passar alguns avisos, que são aqueles repetitivos mais importantes. Desligar os celulares, por gentileza. Palestras todo segundo sábado do mês. É esse sábado agora que nós vamos ter aqui esqueci o nome dele, Randolfo, alguma coisa assim, mas não importa. Ele é um psicólogo especializado nas questões aí das deficiências mentais, né? E mais ainda nas dependências químicas. Então é um momento oportuno que nós enxergamos de trazê-lo, e ele, por sua vez, é um especialista, trata isso no trabalho dele direto ali nos locais onde há necessidade da ajuda, né, psicológica. E ele vai estar conosco aqui no próximo sábado, às 14 horas, até às 16. Então, vamos prestigiar não só ele, como a nossa casa, porque a nossa frequência também ajudará a nós darmos continuidade nessa tarefa aos sábados. É importante, porque a gente está presente, fortalece e nos dá, né, assim, para trazer outros técnicos, outros especialistas, porque às vezes eles perguntam qual o número de pessoas, né? Eu falo 100, 120. Eu não falo a verdade, mas que me proteja, não me deixa eu falar a verdade. Mas, né, todos nós unidos, e quem quiser trazer alguém que esteja precisando, né, algum conhecido, filho, amigo, vizinho, que esteja nesse momento precisando dessa ajuda, é um momento. Vai ser 1h30 tal, mas eu acho que ajuda bastante. Vamos prestigiar aí o nosso psicólogo. Nós também agradecemos as doações que nós estamos recebendo dos alimentos não perecíveis. Na próxima quarta-feira agora a gente vai fazer a entrega das cestas. Então ainda dá tempo de nos ajudar a preencher o que está faltando nas cestas básicas, né? Quem quiser trazer, acho que agora não vai dar mais, mas para a próxima, os alimentos não perecíveis, que nos ajuda aí a dar sempre este respaldo a essas famílias, né? É o mínimo que a gente tem encontrado nas ações sociais. Eu espero que nas ações espirituais estejamos trabalhando mais ou menos, né, Helena? Então vamos lá. As aulas, né? Temos aulas de yoga às quintas e às sextas-feiras com a professora Lídia. Quem gostar, quem puder, né, e quiser aproveitar essa oportunidade, se inscrever na secretaria. Temos também um bazar ali na direita, quando entramos à esquerda, que nos dá a oportunidade de fazer aí algumas compras com preços bem acessíveis. Muito. E aceitamos também doações, né? A única coisa que a gente... Quando as doações sejam, por exemplo, das roupas, que elas sejam limpas, passadas, né? E se tiver ali um rasguinho, alguma coisa, que seja costurada, porque a gente não tem como fazer isso, né? Não dá tempo. Então, agradecemos, porque é uma das fontes que a gente tem de manter esta casa, né? Da forma como vocês estão vendo agora. Temos uma biblioteca também lá no andar superior. Quem quiser se aprofundar, quiser dar uma lida num outro tema que seja importante, tem bastante livro lá em cima. Aproveita. E nós temos também a doação de lã, né, que nós temos, quem puder, tiver lá alguma doação para fazer, porque a gente faz os quadradinhos do amor. Então, vai né, fazendo ali os quadradinhos, depois a gente soma todos eles, faz mantas, cobertores para a doação em hospitais e creches. E o mais importante, qual é?
o Evangelho no lar, um dos mais importantes, né? Tudo isso que a gente está colocando também é importante, mas o Evangelho é algo que nos assegura uma condição melhor, nos protege, nos dá algo, né, que a gente, quando vem na casa espírita, a gente não sai daqui aliviados, com uma segurança, não é verdade? É isso que a gente vem buscar aqui. E eu tenho que dar continuidade a isso. Então, eu tenho que criar um segundo ponto de energia para eu me sentir bem. E nada melhor do que nossa casa. Não é lá o nosso, né? Fica um mês fora de casa. Quando a gente volta, ai, que gostoso, a minha cama, né? O meu jardim, as minhas tarefas, não é gostoso? Então, lá é onde a gente tem que ter esse aconchego, no nosso dia a dia. Então, o Evangelho no lar, ele é importante para que o equilíbrio seja mantido. E sabem que as interferências são internas, vêm de nós mesmos, e também podemos também ser acometidos pelas energias negativas que vêm de fora. E aí a gente tem que sempre estar higienizando lá e protegendo com uma luz que é lá que a gente repele tudo aquilo que não é necessário. Tá bom? Então vamos lá. Relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, né? Relaxando os ombros, os músculos da face da gente soltando, fechando os nossos olhos, fazer aquele colóquio bem gostoso com Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecer pelos benfeitores desta casa, que desde os primórdios desta segunda-feira já prepararam este ambiente para nos receber, para nos acolher em mais esta oportunidade. E da nossa parte, através dos nossos pensamentos, colocar para esses benfeitores as nossas necessidades, as nossas súplicas, seja ela qual for, para que esses amigos espirituais possam levar até o nosso Pai o que realmente é importante para o nosso bem-estar e o nosso crescimento espiritual. E essa energia que nos envolve nesse instante, vamos colocar para aqueles que não puderam estar presentes, os nossos familiares, amigos, envolver aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nas creches, nos asilos, os andarilhos, nos cárceres, vibrar com muito amor a todos esses que precisam da energia positiva, que fazer mudar esta energia para o bem, para o amor. E eu gostaria, com muito carinho, que nós, nesta noite, pudéssemos pedir lá de dentro do nosso coração, bem fundo, pela paz do nosso planeta. É um momento onde as nações, onde dirigentes colocam, às vezes, o seu orgulho, colocam as suas necessidades e esquecem de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa colocar sobre todos nós aqui neste planeta a sua luz, e a Ele nós dirigimos esta oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho, nós vamos receber a nossa palestrante da noite, onde com certeza irá trazer, né, no Evangelho as palavras de Jesus, mas que possamos, né, receber, entender e levar para os nossos lares a mensagem desta noite, assim como também levarmos as nossas energias para aqueles que lá deixamos. Uma boa palestra, bom passe e uma boa jornada ainda que temos nesta noite.
Que assim seja. E uma boa palestra pessoal. Para nós. Você faz um encerramento? Nossa, obrigado. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também, pessoal aí do online, né? Boa noite. E eu esqueci de pegar meu óculos. Que legal. Tô de zóio novo, gente. Dá licença. Ó. Então, muito obrigada por poder participar com os senhores, né, dessa nossa reunião. Fiquei até com calor agora, ó. Né, sempre em nome de Jesus, como sempre eu agradeço muito. Peço sempre aquela boa intuição, um pouquinho de humildade para mim, não é? E para cada um de nós aquela boa tranquilidade de sempre, não é? Aquela paciência, que é o que a gente vai falar um bocadinho hoje, né? Paciência, tranquilidade. Então, nesse agradecimento, eu só elevo meus pensamentos para que nós consigamos ficar nessa paz até o final do nosso bate-papo, não é? E que nós consigamos, como o Aidar falou, levar para os nossos lares, não é? E para aqueles que comungam conosco os espaços, essa paz de sempre. Então, vamos lá. O tema que nos deram para o estudo de hoje está relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, lá no item 7, que é, na verdade, é uma das bem-aventuranças, né? Que é aquela do bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que é um capítulo que trata, não é, das injúrias, das violências, coisas que a gente não está acostumado a ver, né? Injúria, violência, não. Mas fala também da afabilidade, da doçura e daquelas outras situações tão conhecidas, não é, de todos nós, e que por esse conhecimento todo que nós já temos, né, nós bem as praticamos de uma forma assim bem simples, né, que são ali a paciência, a obediência, a resignação, né, a moça só fica olhando para mim, a cólera, não é? A gente pratica assim de uma forma bem simples todos esses tipos de sentimento. Mas são assuntos bastante simples, né, amigos? Vejam aí quantos recursos, na verdade, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nos dá, deixa ali a nosso dispor, quando nós queremos falar de nós, de Jesus, não é? E dos ensinos que esse mestre nos trouxe, que nos colocava e coloca ainda, não é? Para chamar a nós, esses homens que estamos hoje, do jeitão que nós somos hoje, não é? Nos chamarmos e entendermos como nós chegamos ao reino de Deus. Mas temos uma dificuldade bastante grande nessa nossa busca do reino dos céus, né? Que é o nosso trabalho aqui no planeta Terra. Nós viemos aqui, não foi só para a gente ganhar um monte de din-din, não é? Temos um monte de gente que ama a gente também ama os outros, não é? Por que fez assim, não é? Então, não é só para isso, ganhar din-din, amar, bater papo, não é? Ir para casa e visitar o outro, não é só para isso. Nós estamos aqui para nós nos esforçarmos, para nós darmos uma modificada nesse homem que nós ainda estamos hoje assim meio que equivocados com os ensinos de Deus, não é? Mas aí a gente pergunta assim, né? Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de entender quais são os processos do bem e do mal. Aí você vai falar, mal é mal, e bem é bem, bem é aquilo que eu faço de bom e aquilo que eu recebo também. Mas será que é só isso? Né? A vida, será que é só isso? Será que, como que é essa nossa compreensão de como praticar o bem e não praticar o mal? Como nós sermos felizes, na maioria das vezes, né? Por exemplo, se nós, na maioria nós temos assim um sentimento de sofrimento que parece não ter fim. A gente vê pelo movimento do mundo hoje, não é? É guerra daqui, guerrilha de lá, e a gente vê que não é só entre países, mas
dentro do nosso próprio estado, né, do nosso próprio país, existem algumas guerrilhas também dos homens, que na verdade acabam matando, tirando a vida, né, de encarnados, mais até do que as próprias guerras de armas, né, que a gente vê, como nós estamos vendo hoje, entre alguns países lá de fora, não é? Mas por que nós sofremos desse jeito? Será que são essas dificuldades pelas quais nós acabamos nos emaranhando, porque as dificuldades são porque a gente não consegue pegar o fio da meada, não é? E a gente acaba assim emaranhando, acaba se embolando em determinadas fiações, na verdade, não é? A gente pega um fiozinho dali, desfia, aí ao invés da gente juntar lá e tecer novamente, fechar o negócio, fechar aquela cicatriz, a gente vai liberando mais fio, mais fio, mais fio. Imaginou o gatinho, né, quando ele pega a blusa de lã e puxa um fio, né, puxa um ponto, aí daqui a pouco tá aquele monte de lã, assim, tudo emaranhado, né, você não sabe nem como começar a desfiar aquilo ali para arrumar a blusa. Do mesmo jeito a gente faz com a nossa vida, com a nossa vivência. Aí você vai falar, não tá nada emaranhado aqui. E lá, será como que está lá no nosso passado, a nossa vida? Será que está emaranhado assim, igual essa blusa desfiada pelo gatinho, né? Será que a gente consegue superar aquele emaranhado que nós deixamos lá atrás? Às vezes, nós acabamos acreditando que são provações, e às vezes a gente acaba se desesperando, né, diante de alguma dor, de algum sofrimento. E muitas vezes nós estamos até bem, não é? Mas ao vermos aí o sofrimento de alguém muito próximo, algum amigo, algum familiar, não é? Com uma dificuldade, por exemplo, de alguma doença, ou de uma situação financeira mesmo, de muita dificuldade, nós ficamos meio apavorados de receber na nossa vida uma situação daquela também. Porque a gente, sem perceber, a gente tenta se colocar no lugar do outro. É lógico que ninguém quer se colocar no lugar de quem está muito doente, né? Essas doenças que acabam mexendo muito com a gente e com aqueles que estão ao nosso redor. Ninguém quer ficar paupérrimo a ponto de ter que pedir ajuda em algum lugar para ter o que comer, o que beber, não é? Ou onde morar, por exemplo. Mas muita gente acredita que essas coisas que acontecem na vida da gente são castigos de Deus. Mas nós, como espíritas que estamos hoje, como cristãos que somos, nós já entendemos que Deus não castiga ninguém. Que esse emaranhado que nós trazemos para cá, essas situações de dificuldades que nós podemos passar, são criações das nossas vivências anteriores que nós vimos arrastando para essa nossa vivência de hoje, essa nossa encarnação, simplesmente para que a gente possa desembolar esse emaranhado que nós falamos aqui, né, que conjugamos aqui como se fosse uma blusa desfiada por um gatinho. Então, assim, vocês estão brincando, achando que, nossa, parece que ela está falando com criança, não é? Não é não, gente. Porque eu acho que esses exemplos são muito mais fáceis da gente entender e procurar não sofrer tanto com eles. Não sofrer com esses emaranhados, porque se nós paramos para analisar a nossa vida, a coisa parece que ela flui um cadinho melhor, de uma forma um pouco mais mansa, dói menos, a gente consegue, inclusive, ajuda com maior facilidade da espiritualidade, não é? E aí nós falamos ali da questão da paciência, não é? Porque esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, né, no item 7, fala exatamente da paciência. E o que é a paciência? Eu não gosto de explicar nada o que eu acho, né? Eu sempre gosto de pegar o dicionário, os livros e ver o que está lá e eu trago nos bate-papos, né? Aí a gente foi lá nos dicionários da vida e lá está assim. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Vocês já entenderam tudo, autocontrole emocional, que facilidade, né? Todo mundo tem aqui, não é não? Não é? Ó, tá vendo? Então, não é? Aí eles falam assim, ou seja,
Quando um indivíduo, ó, quando tem ou seja, ou mais, uma vírgula, ixi, o negócio vai pegar, né? Aí fala assim, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Facinho, né? Paciência é isso. Aí eles falam assim, a paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios, ele não falou nada da gente, né? Com os nossos próprios erros, olha só, né? Na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Ah, mas tá facinho da gente compreender, não é o que é paciência? A gente age assim, não é não? Igualzinho nós nos comportamos todos os dias, não é verdade? Ah, achei alguns que fez, né? Não? Então assim, gente, nós, esses seres humanos, nesses nossos dias de hoje, né? Nós acabamos nos impondo assim, muitos compromissos, né? Com horário, é questão de horário, ó, o relógio está correndo lá. Múltiplos encargos, né? A gente a saudar. E são tantas as providências aí a tomar simultaneamente ali, no mesmo tempo. Compras a fazer, né? Sai de um lugar, corre para outro, vai trabalhar, sai, vai pegar filho, né? Vai pegar a esposa ou vai buscar o marido. É o trânsito que para a gente, né? Faz a gente quase chegar atrasado nos lugares e o relógio tá lá, ó, sempre atormentar a gente, né? Ó, fala aí, cuidado, né? Que nós acabamos por entrarmos em um clima de muita neurose, muita tensão, é uma tensão o tempo inteiro, não é? Então, a angústia de nós vivermos, né, sempre assim atrasados aí com esses nossos afazeres, cria atualmente, não é, uma onda bastante envolvente que nos transforma em seres autômatos, né? Eu sou uma, não vou mentir não, eu sou uma. É agenda para tudo, não é só para palestra. Entre as palestras eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E haja agenda, né? Não tem espaço ali no mês para colocar tudo que a gente tem que fazer. Então, muitos de nós, sem tempo, nós acabamos sem tempo para nós olharmos, não é? Os nossos sentimentos e nem ponderação também para medi-los, né? Vocês param para olhar para si? Difícil, não é? A gente, quando para olhar para si, primeiro a gente olha o quê? O cabelo, as ruguinhas, né? As manchinhas na pele, a unha, se tomou banho, se está cheiroso, se está cheirosa. Primeiro é isso, né? Primeiro é o material. Não é assim que a gente faz? Primeiro a gente pondera sobre o material. Nós não paramos para fechar os olhinhos, né? Não precisa nem fazer o yoga, não, né? Ou yoga. Yoga, acho que é melhor, né? Não, se não tem assento, né? Então assim, não é só fechar o olhinho, né? Mas assim, fazer aquela respiração legal, ficar uns 2 minutos parado e olhar para a gente mesmo. Nossa, o que eu fiz hoje por mim, né? Então, a gente precisa tentar vislumbrar que nós precisamos nos priorizar em alguns momentos. Porque se nós continuarmos a vivermos como autômatos, né? Se nessa questão, por exemplo, que eu brinquei aqui da agenda, mas sem agenda não dá para fazer nada hoje, eu pelo menos, né? Vou meter os pés pelas mãos. Imagine se a gente vive essa vida sem você ter um controle do seu horário lá do seu dia. Você vai ficar doido. Vai ficar doido. Você vai deixar de cumprir alguns compromissos e não vai sobrar um tempinho. A gente precisa reservar um tempinho para a gente, para parar, para olhar para si mesmo. É necessário. Não é ser egoísta, não é ser orgulhoso. Nós precisamos parar. Um pouquinho, pelo menos. Porque senão, gente, a gente vai explodir uma hora. Vai explodir em doença, vai explodir doença mental, doença corporal, porque daí tudo responde. Todos os nossos corpos vão responder pela não parada que nós não tivemos. Porque nós precisamos entender como nós estamos na nossa própria vida. Senão a gente não consegue ajudar ninguém. Porque a gente não se ajuda, não se fortalece, não se fortifica. E a gente precisa de um tempinho para si, né? Imagina se a gente segue essa vida por
20, 30, 50, 60 anos, sempre assim, ó, na paulada. Na paulada não, na pauleira, né? Que fala, na pauleira, né? Então, vai chegar uma hora que é o estresse, não é? É a depressão, é a ansiedade, tudo ali fazendo a gente adoecer. Como nos fala um sábio, né? Quando a gente fala na questão do trabalho, ele fala assim, que trabalho, eu até escrevi aqui, agora preciso achar. O trabalho é meio de vida e não de morte. Se o seu trabalho não deixa tempo para que sejas feliz, repense o seu objetivo de estar no mundo. Ó, resumiu tudo que eu falei até aqui. Acho que eu vou embora, nem preciso falar mais, né? Então, nós temos quase certeza que por tudo aquilo que nós passamos nos últimos tempos, e eu vou sempre me lembrar muito dessa bendita da pandemia, se a gente fala assim, né, bendita, porque para mim, na maioria das vezes, hoje, o reflexo da pandemia para mim foi louvável, porque ela mostrou, mais que nunca para mim, o quanto é importante a gente dar importância para quem está com a gente no caminho, já começa por aí. E aí a gente sente falta das pessoas e não poder tocar. Eu adoro abraçar, gente. Adoro abraçar e beijar todo mundo. E falar, né? Adoro falar, senão eu também não estaria aqui, né? Então assim, depois que a gente pôde voltar a ter esse contato que nós estamos tendo aqui hoje, muita gente percebeu que não conseguia valorizar os relacionamentos. E é muito importante isso. A gente não aprendeu muito com essa separação, essa parada que nós demos, mas é importante nós priorizarmos um tempinho para nós, para a gente não ter que responder de novo dentro de uma pandemia, tá? Escuta o que eu estou falando, isso é muita verdade, não é? Então, eu acho que é isso mesmo, Tem um texto do Agnaldo Paviani, constante do livro Jesus no Teu Dia, que foi até uma amiga daqui, a Cris, que me cedeu esse texto, né? É um texto que deu base no nosso bate-papo de hoje. Está lá nesse livro, Jesus no Teu Dia, o capítulo 14, e o nome é Dê um Tempo. É bem o tema que foi dado a esse nosso bate-papo. Lá eu peguei uma frase dele, ele fala assim: quando os caminhos não tiverem saída, quando as portas se fecharem, quando o desespero começar a roubar-lhe a paz, quando não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, dê um tempo a si mesmo. Aí eu vou fechar aspas no que ele falou. Mas por que ele dá essa recomendação? Aí você vai falar assim, mas dá um tempo o tempo inteiro? A gente não tem que enfrentar as coisas de frente, os problemas, as pessoas, as situações de frente? O dar-se um tempo não é um ato vergonhoso, e como eu disse, não é orgulho, não é egoísmo, não é nada disso, é muito pelo contrário. É uma atitude de sabedoria e até de grande humildade em nós pararmos um cadinho, não é? Porque na dúvida, nós devemos parar, por exemplo, para analisar a nossa vida, o porquê daquela situação de dificuldade que nós estamos passando. Quando eu falo de dificuldade, não é só din-din, não, gente. É questão de sentimento, relacionamento, estudo, trabalho, é tudo. Tudo que envolve a nossa vida, não é? Ponderarmos, não é? Em que parte do caminho, essa parada é para nós, ponderarmos para entendermos em que parte do caminho nós demos aquele tropicão, sabe? Você quase cai, né? Que a gente deu aquela tropeçada, foi nos equivocando, né? Quando que aconteceu isso? Quando que eu me equivoquei, você vai falar, né? Muitos falam assim, nossa, o tempo todo, né? O tempo todo a gente se equivoca. Nessas situações, é melhor nós pararmos para nos estruturarmos, né? Nos fortalecermos e aí sim retomarmos o percurso, retomarmos o caminho com uma nova visão daquela situação, aplicando ali novas ideias, novos pensamentos, novos rumos e, se necessário, começarmos ali tudo lá do início, partindo até do zero às vezes, né? Isso é muito importante, essas paradas que nós precisamos dar. Mas aí perguntaram para mim, né? Assim, perguntaram assim,
como estava ou como andava a nossa tolerância. E o que é essa bendita tolerância, né? Eu fui lá de novo nos dicionários da vida. Será que é o mesmo que paciência? Tolerância e paciência é a mesma coisa? Lá está escrito assim: a tolerância requer de nós aceitarmos as pessoas e consentirmos suas práticas, suas atitudes, mesmo quando as desaprovarmos fortemente. Desaprovar fortemente é quando a gente julga, né? A tolerância, então, envolve uma atitude intermediária entre a absoluta aceitação e a oposição, que faz da tolerância uma atitude complexa. Porque há certas situações, como um assassinato ou um roubo, ou um espancamento, seja ele contra adultos ou crianças, que não devem ser toleradas, inclusive já intoleradas por conta de leis. Que exemplo? Lei Maria da Penha, estatutos diversos e por aí vai. Então, pelas faltas que nós presenciamos, nós precisamos tomar consciência de que nós precisamos, na verdade, mudar, ou nós seremos mudados. Essa é a vida, né? Então, analisemos que se nós estamos em uma doutrina onde nós acreditamos nos seus postulados, né, se faz necessário criarmos um tempo para nós sairmos daquela neurose que nós comentamos, né? E a nossa doutrina, através aí dos seus orientadores espirituais, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. É só nós querermos e abrirmos um pouquinho a janela, a porta do nosso pensamento, dos nossos corações, para que eles possam realmente vir atuar com a gente. Não é em nós, é conosco, não é? Eles não vão tomar a frente e resolver os nossos problemas, nunca farão isso, porque nós temos livre-arbítrio e eles respeitam, né? Como nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do outro também, ou dos outros, né? Então, assim, a gente precisa se colocar com humildade frente à necessidade real de pedir um socorro, uma ajuda, descruzarmos os braços, irmos para cima da vida e eles vão nos ajudar. É que às vezes, na maioria das vezes, a gente não entende a ajuda, né? A gente acha que foi pouco, não é isso mesmo? Ou então que não veio ajuda nenhuma. Muitas das vezes nós temos, a maioria das vezes, grandes livramentos. Essa é a verdade. E nós não conseguimos vislumbrar, não é? Aí eu tomei um estudo do Ney Pietro, que ele nos diz assim: a irritação, a exasperação, o tormento, o desequilíbrio emocional nunca foram tão acentuados como nos dias atuais. Discutimos, perdemos a calma, criamos inimizades, nos incompatibilizamos pela menor razão. No trabalho, em casa, nas associações, até dentro do centro espírita. Só vemos hoje muitas brigas e muitas desavenças. Então, na verdade, nós vemos essas situações em todo mundo, a todo momento, não é? Nós vivemos essa fase de grandes conflitos. Nós nunca estivemos precisando tanto, não é, de paciência e a intolerância como agora. São dois itens nessa nossa vida que nunca foram tão necessários, né? Até parece que os nossos valores mais íntimos, eles estão sendo assim testados de uma forma muito rigorosa, não é? Então é hora de nós definirmos dentro e fora de nós, porque toda essa nossa resistência, ela está sendo colocada à prova, não é? Então vamos observar tudo isso com muita seriedade, extremo cuidado, pois nós estamos sujeitos a entrar nessa vibe, como diriam os meninos, né? E sermos aí arrastados por essa onda de muita incompreensão, rebeldia e muita agressividade. Aí nós somos lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos, e eles nos diz que o homem não pode gozar, nessa questão 920, não podemos gozar de completa felicidade na Terra, pois nossa vida nos foi dada como mecanismo de expiação
em ressarcimento em males cometidos, ou como mecanismo de provas, onde nos submetemos com vistas a nos tornarmos espíritos melhores, mais próximos da felicidade alcançada pelos espíritos superiores. Mas aquela questão, ou essa questão, também expõe que é de responsabilidade do próprio espírito, ou seja, de cada um de nós, não é? Minimizarmos os nossos males, não é? E sermos tão felizes quanto possível aqui nessa terra. Então, como nós estamos sempre naquele turbilhão, não conseguimos perceber o que está se passando, na verdade, dentro de nós. Ou os nossos problemas são ocasionados aí pelo que está fora de nós. Nós não olhamos para dentro, será que só nós deixamos entrar o que está fora, não é? Ou nós estamos sempre na defensiva, impacientes, sempre com pressa, com raiva, empurrando o outro, né? Vai! Eu vejo muito isso no trânsito. Vou confessar que hoje mesmo, eu mesmo falei assim, vai. Eu não falei, mas eu pensei. E pensamento, já viu, pensamento formou, né? O carro da frente tinha 10 espaços para 1000 carros lá na frente, o cara lá. E eu, né, na chuva, precisando, né, que ele andasse no normal, né, da via lá. E ele, né, tudo bem, vamos, meu filho, vamos, meu filho. A gente faz, é normal nosso, né? Nenhum de nós aqui é santo. Tem algum santo aqui? Eu não estou vendo nenhuma. Não estou vendo. Estou vendo na cabeça de ninguém, não é? Mas nós precisamos, então, amigos, parar para nos analisarmos, né? Precisamos ainda nos dar aquele bendito tempo que nós estamos falando desde o início, né? Nós precisamos de paciência para com o nosso próximo, mas paciência também, não é? Para conosco. E aí o Ney Pietro, ele fala assim, a paciência serena, pacífica, sem reações violentas, calma, branda, tolerante, a aceitação tranquila, a vigilância ponderada, são todas as reações do nosso comportamento que poderão mudar essa atmosfera turbulenta que faz parte da nossa natureza humana, na medida em que nos conscientizarmos da necessidade das mudanças e por elas trabalharmos deliberadamente. Seremos colocados a compartilhar com os outros os nossos novos aprendizados, né? Aí a Joana de Ângeles, aquele espírito iluminado, que foi mentora do senhor Divaldo Pereira Franco, né? Ela nos dá assim, algumas palavras, lá no texto, Oportunidade da Paciência, eu peço licença para ler, curtinho. Ela fala assim, decepções assinalam as tuas atividades no exercício do bem? Ela faz uma pergunta. Tem paciência. A edificação do reino de Deus exige o trabalho puro e simples, mais, aquele mais, né, aquele sinalzinho de mais a abnegação e o sacrifício com devotamento total. Em todo lugar, em qualquer circunstância, preserva a paciência. Então, cada um de nós poderá identificar nos momentos diários, né, as ocasiões em que deverá aplicar essa bendita da paciência, não é? Regras e receitas prontas não farão ninguém mudar, que a gente precisa ponderar a si mesmo, né? Somos seres, espíritos diferentes, né? Mas eu trouxe algumas dicas que nos foram dadas pelo Ney Pietro, são bastante interessantes. Eu vou ler só algumas, porque já deu nosso tempo. Aí ele fala assim, bendizendo tranquilamente a dor que nos foi enviada, transformando as aflições em calmarias, na certeza profunda de que Deus, através delas, realiza em nós as melhores transformações. Aceitando com amor aqueles colocados como instrumentos do nosso sofrimento, convictos de que a eles males maiores provocamos no passado. Aí eu me lembrei, acho que eu até comentei aqui uma vez, né, quando a gente fala da equipe familiar, né, lá do nosso teto, aquele povo todo que mora ali junto com a gente, não é? Quantas vezes nós reclamamos dos nossos familiares,
daqueles que moram conosco, daqueles que não moram conosco. Hoje, uma amiga falando comigo lá na academia, ela falou de familiares que não moram com ela, mas que eles têm um trelelé assim danado, né? Me lembrei agora. Então a gente reclama, não é, dos nossos familiares. Alguns deles a gente fala assim, não quero ver fulano porque fulano ou fulana é muito chato, né? A gente já parou para ponderar? Acho que não, porque a gente não olha para a gente mesmo com chato. Nós também somos, né? Ué, não é? A vida é isso, a gente pode achar do outro, o outro também acha da gente, não é? Fazendo das dificuldades da vida os obstáculos a contornar suavemente, como exemplificam os rios, que circundando rochedos, atingem os vales que fertilizam. Olha só, a gente precisa ficar dando soco em ponta de faca, só ali o tempo inteiro. A gente pode simplesmente procurar outros caminhos, né, amigos? Outros lugares, outras coisas. Então, por todas as situações que nós colocamos aqui, eu creio que nós podemos reduzir, não é, os conselhos aí para apenas um, que é de André Luiz, constante do livro Endereços da Paz, lá no capítulo 8, que fala de coragem e paciência, uma psicografia de Chico Xavier. Só vou ler o pedacinho que já foi. Sejam quais forem os obstáculos que te desafiem, acione essas duas alavancas da paz, porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no divino poder, que nos rege os dias, e a paciência é a luz da esperança que nasce de nós, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos nas lutas edificantes do dia a dia. E aí nós podemos, sim, minimizar, né, os nossos sofrimentos, as nossas dores, a nossa impaciência, através de uma prece, né, através dos nossos silêncios, da interiorização dos nossos espíritos, nessa nossa conexão com Deus, não é? Fazendo uma projeção dos nossos pensamentos, estabelecendo uma corrente fluídica, pois nessa relação fluídica, não é? Atraímos para nós a ajuda dos espíritos superiores, que nos inspirarão sempre bons pensamentos, onde nós encontraremos a saúde, não é? Para os nossos corpos, sejam os nossos corpos físicos, o mental e o espiritual também. Aí nós vamos sempre adentrarmos, não é, a felicidade, que é o que nos reserva o nosso trabalho, não é isso? Então, amigos, muito obrigada pela companhia de hoje, pela tranquilidade, pela paciência. Vamos fazer o encerramento para que depois possam tomar aí, continuar tomando os passes, né? Então vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos espirituais, falando para Jesus, para Deus, para Maria Santíssima, para São José, para os nossos amigos espirituais individuais de cada um e os dessa casa também. Nós não temos nada a pedir, Senhor, só agradecer. Agradecer aos senhores e às senhoras pela vida, por todas as lições, por todo o carinho, por toda a proteção que nos trazem e nos tratam. Nós só vamos, Pai, pedir aos amigos espirituais que recolham de nós e deste ambiente os nossos sorrisos, os nossos bons pensamentos e os transformem em boas vibrações que serão entregues aos quatro cantos deste mundo. Vamos agradecer, Pai, se puder, através dessas nossas vibrações, abrir as cabecinhas dos homens, nossos governantes encarnados, para que eles possam colocar as mãos em suas consciências e poderem, Senhor, minimizar a dor, acabar com essa fome de poder e acabar com essas guerras. De resto, Pai, nós só agradecemos mais uma vez pela extensão do seu manto sagrado sobre todos nós, deste planeta Terra e do universo, em nome de Jesus.
Muito obrigada por tudo. Que possamos ir em paz para os nossos lares, cheios de luz e de paz, de todos esses eflúvios que aqui recebemos. Muito obrigada, amigos. E até uma próxima. Em nome de Jesus.